Como foi a vida de Gandalf antes de O Senhor dos Anéis? Quais foram seus sentimentos durante sua trajetória na Terra-média? Ao lutar contra o Balrog, ele usou seus poderes? E se ele usou, não pode ser considerado traidor, já que estava terminantemente proibido de usá-los? Onde ele conseguiu um novo cajado, roupas brancas e o cavalo Escadofax? Existem 9 espectros do Anel, mas apenas 5 deles lutam contra Aragorn e os Hobbits. E você sabia que não estavam os 9 por causa de Gandalf? Isso mesmo, eles não estavam ali por culpa do mago, e com certeza se tivesse 9 Nazgûl, o resultado seria catastrófico. Vem comigo nesse vídeo saber tudo o que aconteceu com esse incrível mago, ter todas essas perguntas respondidas e saber muitas outras curiosidades sobre ele. Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos e amados de O Senhor dos Anéis, Gandalf, o Cinzento, ou Gandalf o Branco, ou Gandalf, o Elfo do Cajado, ou Tarkun, ou Incanos, ou Mithrandir, ou Olorin. Sim, todos esses nomes foram dados ao mago que nunca se adianta e nunca se atrasa, segundo a opinião dele mesmo. O mago nunca se atrasa, nem se adianta. Muitas pessoas, mesmo após assistir aos filmes e ler os livros, não entendem a real participação de Gandalf na Guerra do Anel. E isso se deve ao fato de que, para entender, precisa ler os livros O Silmarillion e Contos Inacabados. Por isso fica difícil realmente entender tudo. Então resolvi fazer esse vídeo explicando toda a vida de Gandalf escrita por Tolkien e qual era o seu real objetivo contra Sauron. Se você apenas assistiu os filmes, notará algumas diferenças com o que estarei falando, isso porque estou me baseando com o que está nos livros. E por isso acho bem interessante que você fique até o final do vídeo para saber as diferenças e algumas coisas que não foram mostradas nos filmes. Nesse vídeo vamos entender como ele foi importante para a derrota de Sauron, vamos destrinchar toda a vida dele, desde muitas eras antes da Guerra do Anel, para que você possa conhecer Gandalf ainda mais. You shall not pass! Gandalf, no início dos tempos do universo, chamava-se Olorin. Ele era um Maiar e ajudante do Valar Manwë, o rei de Arda. Arda, para quem não sabe, é o nome que os elfos deram ao mundo. Após o mundo ser criado e os Ainur criarem suas moradas, é dito no Silmarillion que a morada de Gandalf era em Lórien, mas ele ia com frequência à casa da Valeriana, e com ela aprendeu piedade e paciência. E essa é uma informação importante que indica um pouco sobre o que vemos de sua personalidade em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Já no livro Contos Inacabados, Gandalf é descrito da seguinte forma: podia ser jovial além de bondoso com os jovens e os simples, e ainda assim, às vezes, dispunha-se rapidamente a falar com rispidez e a repreender a insensatez, mas não era orgulhoso, e não buscava nem o poder nem o elogio, e assim, por toda parte, era caro a todos aqueles que não eram eles próprios orgulhosos. Isso indica o porquê Saruman não gostava do cara. Eu te odeio! Algo incrível na história de Gandalf que poucos sabem está escrito no livro A Natureza da Terra-média. Ele, junto dos outros 4 magos que foram para a Terra-média ajudar na luta contra Sauron, já estiveram na Terra-média para auxiliar e proteger os elfos. Isso aconteceu na era conhecida como os Anos das Árvores, porém não da mesma forma que foram na Terceira Era, em corpos de velhos. Não está escrito qual forma eles usaram dessa vez, mas tudo indica que eles foram para a Terra-média em suas formas angelicais, mas podem ter tomado também a forma de elfos. Quando os elfos despertaram na Terra-média, Melkor foi o primeiro a encontrá-los e, com isso, sequestrou muito deles e os corrompeu, transformando-os em orcs. Já depois de um tempo em que eles haviam despertado, mais precisamente no ano 2018 da Era das Árvores, o Valar Oromil os encontrou e viveu com eles por 48 anos e ensinou muitas coisas aos elfos. Com a descoberta de que os elfos haviam despertado, os Valar decidiram atacar Melkor para que não fizesse mais mal aos filhos de Ilúvatar, e ofereceram a eles a oportunidade de viver em Valinor, o reino abençoado. A guerra foi chamada de Batalha dos Poderes, mas para ela acontecer, os elfos tinham que estar seguros caso Melkor decidisse enviar tropas para atacá-los enquanto a guerra acontecia, e por isso decidiram enviar ao auxílio dos elfos 6 Maiar, carinhosamente chamados de Guardiões dos Elfos. Esse grupo era composto por Melian, a líder do grupo, Gandalf, Saruman, Radagast, Alatar e Palando, porém na época eles tinham outros nomes. Após esses eventos, Gandalf viveu no Reino Abençoado por várias eras, e está escrito no Silmarillion que de todos os Maiar, Olorin era o mais sábio. Ele amava demais os elfos, e como era muito humilde, em Valinor, Gandalf andava com eles, mas não em sua forma angelical, mas sim como um deles, na forma de um elfo, ou mesmo invisível, e colocava em seus corações belas visões e fagulhas de sabedoria, e ficavam surpresos pois não sabiam de onde isso vinha, já que ele fazia isso sem que ninguém soubesse.
Após os Anos das Árvores, veio a Primeira Era, a Segunda Era e a Terceira Era, e milhares de anos se passaram até que Gandalf voltasse a ser mencionado na história. E essa sua aparição acontece na Terceira Era, na forma de um mago cinzento, apavorando geral na Terra-média. Sauron já tinha aprontado muito na Segunda Era, até que foi derrotado por Gil-galad e Elendil, e um anel tomado por Isildur. E assim começou a Terceira Era. Após Sauron ter perdido sua fonte máxima de poder, ficou escondido por centenas de anos. Em Valinor, os Valar se reuniram, pois eles viam o sofrimento dos filhos de Ilúvatar na Terra-média, e precisavam fazer alguma coisa para ajudar. E a decisão deles foi de que deviam enviar 3 Maiar à Terra-média, e eles tinham de ser tão ou mais poderoso que Sauron. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, teriam de renunciar seu poder e se trajar em carne com igualdade aos filhos de Ilúvatar, e conquistar a confiança dos Elfos e dos Homens. Um número impressionante se voluntariou para essa missão. Incríveis 2 Maiar. Na verdade, nem foram voluntários, foram escalados. Afinal, missão dada é missão cumprida. Estamos entendidos? Saruman foi escolhido por Aule e Alatar por Orome. O rei de Arda, Manwë, pediu a Gandalf para que fosse como o terceiro dos Maiar, aí naquela missão. Mas ele disse ao rei que era muito fraco para essa tarefa, e para piorar, ele tinha medo de Sauron. Manwë então disse que essa era ainda mais razão para que ele fosse. E assim ficou decidido, por livre e espontânea pressão, que ele iria para a Terra-média. Além dos 3, Alatar levou seu amigo Palando, e a Valia e Yavanna pediu a Saruman que levasse Radagast. E assim 5 Maiar foram para a Terra-média. Os magos chegaram após o ano 1000 dessa era, e Gandalf foi o último a chegar. E sua missão, na verdade a missão para todos os magos era uma só, foi designado a eles que, abre aspas para o Silmarillion, eles eram mensageiros enviados pelos senhores do Oeste para desafiar o poder de Sauron, se ele se erguesse de novo, e para levar elfos e homens e todas as coisas vivas de boa vontade a praticar feitos valentes. E isso quer dizer que não era para eles interferir nem resolver as coisas com seus poderes, era para eles conduzir e incentivar, desde os mais fortes até os mais fracos a fazer algo pelo continente e assim combater o mal, e não simplesmente fazer o trabalho por eles. Apenas Gandalf cumpriu essa missão com dedicação e maestria. Você está se referindo ao incidente com o dragão. Tudo o que fiz foi dar um empurrãozinho em seu tio. E isso vamos ver no decorrer do vídeo. Sobre a chegada de Gandalf, está escrito em Contos Inacabados. E por último chegou um que parecia o menos importante, menos alto que os demais e de aspecto mais idoso, de cabelos grisalhos, trajado de cinza e apoiado em um cajado. Mas Círdan, desde seu primeiro encontro nos Portos Cinzentos, adivinhou nele o maior e mais sábio espírito. Deu-lhe as boas-vindas com reverência e entregou a seus cuidados o terceiro anel, Narya, o vermelho. E segundo o livro, assim era a aparência de Gandalf. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, uma longa capa cinza e um cachecol prateado. Tinha uma longa barba branca e sobrancelhas densas que sobressaíam da borda de seu chapéu. Saruman, o velho desgramento, tinha a habilidade de descobrir todos os segredos, e depois de um tempo, descobriu sobre o anel que Gandalf ganhara de presente e teve inveja. E esse foi o começo da malevolência oculta que tinha em relação ao cinzento, que mais tarde se tornou explícito. Quando os magos chegaram na Terra-média, apesar da aparência de velhos, eles eram sãos de corpos, viajantes e caminhantes, adquirindo conhecimento da Terra-média e de todos os que ali habitavam. Inclusive eles pouco envelheciam com o tempo. Visto que trajavam corpos na Terra-média, eles podiam se afastar de seus propósitos e fazer o mal, esquecendo-se do bem. E isso aqui é importante, mesmo que em busca de poder para realizá-lo. Ou seja, mesmo que busque poder para realizar o bem, a chance de se voltar para o mal é muito grande. E esse é um dos motivos pelo qual Cinzento diz essas palavras a Frodo no filme A Sociedade do Anel. Eu usaria esse anel com o desejo de fazer o bem, mas através de mim teria um poder muito grande e terrível. Uma outra coisa que precisa ficar clara é o fato de que os magos meio que tiveram suas lembranças apagadas quando chegaram na Terra-média, pois assim está escrito em Contos Inacabados. Apesar de saberem de onde vinham, a lembrança do reino abençoado era para eles uma visão de muito longe, pela qual, enquanto permanecessem fiéis à sua missão, ansiavam intensamente. Entendem então que a lembrança de Valinor era como um borrão para eles, e a vontade de voltar é muito grande caso permanecessem fiéis à missão, ou seja, se desviassem de seu propósito, provavelmente a vontade de voltar seria extinta de seu coração. E Gandalf foi o único a permanecer fiel e o único a voltar para o reino abençoado. Eu me comprometo! Outra informação muito boa e que é bom destacar aqui é que os magos deveriam suportar toda a angústia de seu exílio, afinal, é como se eles tivessem saído do paraíso e ido pro inferno lutar contra o diabo. E se eles suportassem tudo de livre vontade, poderiam corrigir os males daquele tempo. E isso foi exatamente o que aconteceu, pois ele conduziu os fortes e os fracos,
enfrentou a própria morte, e tudo que ele fez foi de livre e espontânea vontade, na verdade, tudo por amor aos povos da Terra-média. Com seus poderes reduzidos, se cagando de medo de Sauron, os magos tinham ainda consciência de que não teriam ajuda, e em seus corações deveriam ter a vontade de consertar os males do mundo, por vontade própria, não apenas pelo motivo de que os Valar haviam designado a eles, ou seja, por amor aos filhos de Ilúvatar que viviam naquelas terras, por amor aos anãos e a todas as criaturas que ali viviam. E com isso não é de se admirar que apenas um, de todos os 5, tenha saído vitorioso. A missão era de extrema dificuldade. O que vou dizer agora até pode ser meio polêmico, mas muitos acham Radagast o maior de todos os magos, pois foi o único a se importar com os animais e com a floresta. Eu também gosto muito dele. Eu também! Mas ele tá longe de ser o melhor, pois se Gandalf se preocupasse apenas com os animais, Sauron teria vencido e com sua vitória viria a derrota e morte de todos os animais da Terra-média. Então o principal salvador dos animais e da natureza em geral foi Gandalf. Radagast foi muito bom para ser depósito de bosta de passarinho. Ai, que nojo! Ou seja, se Gandalf não tivesse na Terra-média, todo o continente teria se transformado num terrível caos. E Radagast não conseguiria fazer nada para ajudar as florestas e os animais. Gandalf era um viajante, e durante centenas de anos ele caminhou e cavalgou na Terra-média. Em suas viagens, ia sempre ensinando e aprendendo com os povos da Terra-média. Diferente de Saruman e Radagast que passaram a habitar lugares específicos, o Cinzento nunca fez morada duradoura, e isso tem uma explicação. A verdadeira morada de Gandalf é Valinor, e é lá que ele ama, sente saudades e quer estar. A ida dele para a Terra-média é passageira, pois ele precisa cumprir sua missão para voltar para casa. E se ele escolhesse algum lugar para ficar, pode ser sim que passasse a amar aquele local, pode ser que desejasse poder e com isso se tornasse mal, e ambas as coisas acontecem com Saruman e Radagast. Um desejou o poder e dominar a Terra-média, e o outro amou os animais e as florestas mais que os próprios filhos de Ilúvatar. Percebemos aqui a imensa sabedoria do Cinzento em não construir uma morada para si, e assim está escrito em Contos Inacabados. Mifrandir não morava em nenhum lugar e não reunia em torno de si nem riquezas nem seguidores, mas andava sempre para lá e para cá nas terras do oeste, de Gondor a Angmar e de Lindon a Lórien, fazendo-se amigo de toda a gente em tempos de necessidade. Com isso podemos entender o tamanho da humildade e sabedoria desse mago que tanto gostamos. Notar que ele é o completo oposto de Sauron, pois ambos são Maiar, portanto, um quer ter o maior poder para si e fazer da Terra-média seu reino de dominação. Já o outro não quer poder, nem riquezas e muito menos seguidores. A primeira vez que Gandalf é citado no Conto dos Anos, nos apêndices de O Retorno do Rei, foi no ano de 2063 da Terceira Era, quando ele vai até Dol Guldur, pois suspeitava que Sauron tinha retornado e estava lá. Consta no Silmarillion que Gandalf era o mais vigilante dos magos, e que ele foi o único que suspeitou que Sauron tinha retornado e estava em Dol Guldur, pois todos achavam que era apenas uma fortaleza criada pelos espectros do Anel. Gandalf foi até Dol Guldur, mas Sauron fugiu e não foi possível saber quem realmente estava lá. E com a fuga do Lorde Sombrio, houve uma paz por aquele tempo. Portanto, a sombra voltou naquele lugar e por isso foi criado o Conselho Branco, e era composto por Elrond, Galadriel, Círdan e outros senhores dos Eldar. Os magos que compunham esse conselho eram apenas Saruman e Gandalf. Saruman, o Branco, foi escolhido para ser o líder, pois era ele que tinha mais conhecimento sobre os antigos planos de Sauron. Galadriel queria que o líder fosse o Cinzento, e Saruman ficou com muita mágoa por isso, pois seu desejo de poder e seu orgulho tinham crescido ainda mais. Mas Gandalf recusou esse cargo, e o motivo está escrito no Silmarillion. Mifrandir recusou esse cargo, já que não queria nenhuma amarra e nenhuma obediência, salvo aqueles que o tinham enviado, e não queria ficar em lugar algum, nem estar sujeito a convocação alguma, ou seja, sua obediência era exclusiva àqueles que o tinham enviado. A sombra não parava de crescer. Gandalf voltou a Dol Guldur e descobriu a verdade. Sauron retornara. Descobriu também que ele estava reunindo todos os Anéis de Poder, pois lá ele encontrou Thrain, pai de Thorin, escudo de carvalho, pois o anão possuía um dos Anéis de Poder, que foram entregues aos anãos, e esse anel foi tirado dele. Então Thrain, antes de morrer, deu a chave de Erebor a Gandalf, para que ele a entregasse a seu filho. No ano 2851 da Terceira Era, o Conselho Branco foi convocado para decidir o que seria feito, e Gandalf queria agir naquele momento, enquanto Sauron estava muito fraco. Mas em sua corrupção, e no desejo de que um anel se manifestasse procurando seu mestre, Saruman instruiu que deveriam esperar mais. Afinal, ele queria achar sozinho um anel e usá-lo para dominar toda a Terra-média segundo sua própria vontade. Elrond e Gandalf sentiam em seus corações a necessidade de agir, pois sabiam que mais cedo ou mais tarde, o Anel Regente seria encontrado e em uma nova conversa dos dois, Elrond disse a ele: "Presinto que o um ainda será encontrado, e então a guerra há de vir de novo. E, nessa guerra, esta era terminará." De fato,
em uma segunda escuridão terminará, a menos que algum estranho acaso nos livre disso, o que meus olhos não conseguem ver. E Gandalf respondeu: muitos são os estranhos acasos do mundo, e a ajuda frequentemente há de vir das mãos dos fracos quando os sábios falham. Algo um tanto engraçado envolve a relação entre Gandalf e Saruman, e começou no dia dessa reunião. Como já dito, Saruman interpôs contra os conselhos de Gandalf, e após o Mago Branco o contrariar, ele ficou sentado, em silêncio, fumando tranquilamente seu cachimbo. Tanto o silêncio quanto a fumaça incomodaram demais Saruman, e antes que o conselho acabasse, ele disse a Gandalf: quando assuntos de peso estão em debate, Mifrandir, espanta-me um pouco que tu te divirtas com teus brinquedos de fogo e fumaça, enquanto outros debatem a sério. E Gandalf respondeu: não te espantarias se tu mesmo usasses esta erva. Descobririas que a fumaça soprada limpa sua mente das sombras interiores. Seja como for, ela confere paciência para escutar os desacertos sem se enraivecer, mas não é um dos meus brinquedos. É uma arte do povo pequeno lá no oeste, gente alegre e valorosa. Apesar de ter pouca importância, quem sabe, nas tuas altas políticas. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Saruman é um daqueles que gosta de zombar dos outros, mas não suporta que brinquem com ele. Tenho certeza que você conhece alguém assim. E com essa resposta de Gandalf, ele ficou bem nervoso. E assim ele respondeu: estás brincando, Sr. Mifrandir, como costumas fazer. Sei muito bem que te tornaste um curioso explorador do miúdo. Plantinhas, criaturas selvagens e gente pueril. Gasta teu tempo como quiseres, se não tens nada de mais valia para fazer. E podes fazer os amigos que bem entenderes. Não tenho tempo para as ervas dos camponeses. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? A atitude de Gandalf foi a melhor. Ele simplesmente ficou olhando atentamente para Saruman, deu uma boa tragada no cachimbo e emitiu um grande anel de fumaça, com muitos anéis menores em seguida, e ergueu a mão como se quisesse agarrar. Os anéis desapareceram. Com isso, ele se levantou sem dizer nada e deixou o local. Saruman tinha medo de Gandalf, pois ele era inseguro quanto até que ponto Gandalf percebia o íntimo de sua mente. O branco se perturbava demais com seu silêncio, e por isso tratava o cinzento com desprezo e espionava o máximo que podia seus movimentos. Foi assim que Saruman passou a reparar nos hobbits e no condado, pois ele era muito orgulhoso para dar atenção a seres tão pequenos se não fosse por isso. As visitas que Gandalf fazia ao condado não tinham relação com os Anéis de Poder, até porque o Um ainda não estava lá. Seu interesse no condado se devia pelo amor que sentia pelos hobbits, e visitou o condado muitas vezes por muitos anos. Sendo assim, Saruman resolveu, ele próprio, disfarçado, no mais absoluto sigilo, ir até lá para explorar, observar e tentar entender o que Gandalf fazia naquele lugar. Mesmo que depois ele tenha deixado de ir até lá, manteve espiões e serviçais que mantinham vigilância no local. Saruman zombava de Gandalf por ele gostar tanto da erva de fumo do condado, mas em sua hipocrisia, a experimentou, e logo passou a usá-la, e por esse motivo, o condado passou a ter certa importância para ele também. No entanto, ele temia que seu gosto pelo fumo fosse descoberto, e que sua própria zombaria se voltasse contra ele, de forma que seria ridicularizado por imitar Gandalf, desprezado por fazer isso em segredo, e esse era o motivo pelo qual ele prezava tanto pelo sigilo em todos os seus negócios com o condado. Com certeza é do condado. Folha do Vale Comprido. E foi por isso que ele deixou de ir até lá, pois ficou sabendo que os hobbits tinham percebido que um velho barbudo esgueirava-se por aquelas bandas, porém eles achavam que era Gandalf. Depois disso, Saruman não foi mais temendo que essas histórias se espalhassem e chegassem aos ouvidos de Gandalf, e que ele se ligasse que era Saruman. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, lógico que Gandalf ficou sabendo e se ligou que era Saruman que estava indo até lá comprar as ervas de fumo. O cinzento ria, pensando que esse era o menor dos segredos de Saruman. Para entender mais um pouco da grandiosidade de Gandalf, ele nunca disse isso a ninguém, pois nunca desejou envergonhar alguém. Sua humildade realmente não tinha limites. Alguns anos se passaram, Gandalf estava perturbado por vários motivos, mas tinha um que o afligia mais, a existência de Smaug e a capacidade dele de se juntar a Sauron, o que com certeza seria um desastre. Em uma viagem para descansar no condado, encontrou Thorin e prometeu ajudá-lo em sua causa contra o dragão, já que era de seu interesse também. Gandalf vinha prestando atenção em Bilbo desde que o Hobbit era criança, pois via algo especial nele, algo diferente, uma paixão por aventura e por histórias. Era ávido de olhos brilhantes, então após ter a conversa com Thorin, em um reflexo, pensou nas características dos anãos, robustos, botas pesadas e rancorosos, e comparou com os hobbits, rápidos, passos leves, coração aflito por uma visão do grande mundo. E com isso, pensou no que iriam enfrentar, um poderoso e grande dragão,
uma criatura com uma audição e faro aguçados, além de uma cobiça extrema. Gandalf concluiu que nessa missão, a necessidade de um hobbit era de máxima importância. Então tinha que ter um hobbit, na verdade não um, mas o hobbit, Bilbo Bolseiro. Em 25 de abril de 2941, 90 anos após o último Conselho Branco, Gandalf chegou no condado e visitou Bilbo Bolseiro, convidando o hobbit para uma aventura. Na casa de Bilbo, entregou a Thorin a chave que Thrain tinha dado a ele. E como todos sabem, nessa missão Bilbo encontra o Anel Regente e Gandalf a poderosa espada Glandrin. É com essa espada que ele derrotou o Grande Goblin. Machuquei a minha barriguinha! Porém, seu maior inimigo ainda estava por vir. 3 meses depois de sua partida do condado na Companhia dos Anãos, mais precisamente no dia 25 de julho, Gandalf deixa a companhia, pois uma nova reunião do Conselho Branco estava marcada para agosto e ele precisava estar lá, senão, novamente, nada seria feito contra Sauron. Na reunião, com os conselhos de Gandalf, ficou decidido que Dol Guldur seria atacado, e Saruman só concordou com isso pois ele queria impedir que Sauron procurasse o Anel Regente no Rio Anduin, lugar em que ele acreditava que estava. Foi assim que todo o Conselho Branco cavalgou para Dol Guldur. Saruman liderou o ataque, e eles atacaram com toda a força. Rapidamente assediaram Dol Guldur e expulsaram Sauron de sua fortaleza. Mas o ataque do Conselho chegou tarde demais, pois o Senhor Sombrio previu e se preparou para esse ataque, e facilmente fugiu do poderoso ataque do Conselho, sem que ninguém pudesse impedir. E com isso temos a certeza que 90 anos atrás, Gandalf estava correto em querer atacar Dol Guldur. Sauron então fugiu para Barad-dûr, seu antigo reino em Mordor. Após isso temos a morte de Smaug, a batalha dos 5 exércitos e a morte de Thorin, escudo de carvalho. Nessa missão com Bilbo e os anãos, Gandalf alcançou seu propósito, que era a morte de Smaug. O Mago Cinzento acompanhou Bilbo até o condado em sua viagem de volta, e no caminho eles passaram na casa de Beorn e depois em Valfenda. E após alguns anos, Gandalf e o Anão Balin visitam Bilbo no condado. O dragão morreu, mas algo muito pior aguarda o Cinzento, o mal que ele admite ter medo. E com certeza o mago não está errado, pois esse mal pode causar a destruição de um continente inteiro e subjugar todos os filhos de Ilúvatar.